Alfred Hitchcock apresenta... Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma noite de terror. No episódio de hoje, farei uma análise um pouco diferente. Estamos habituados a viajar pelas décadas e movimentos do horror. Nesse vídeo, resolvi fazer um recorte um pouco mais estreito e analisar apenas um diretor. E para começar em grande estilo, escolhi o mestre do suspense, Alfred Hitchcock. Antes de entrarmos em suas obras mais célebres, vamos puxar o seu currículo. O diretor britânico dirigiu mais de 50 filmes ao longo de toda a sua carreira. Ele foi indicado 5 vezes ao Oscar de melhor diretor, porém não venceu nenhuma das vezes. Depois de um tempo, numa tentativa da academia se redimir, ela premiou o diretor pelo conjunto de sua obra. Thank you. E pessoal, que obra, não? São inúmeros clássicos. E o diretor também foi um marco ao mudar a lógica da indústria. Se lembram de quando eu comentei que na fase de ouro de Hollywood, os estúdios e os atores eram as figuras centrais dos longas? Nos anos 50, na França, surgiu um movimento cinematográfico chamado Nouvelle Vague. Ele era caracterizado por sua experimentação estética, narrativa não linear e abordagem autoral. Os diretores desse movimento buscaram romper as convenções tradicionais e tentar trazer uma nova visão cinematográfica. A Nouvelle Vague era composta em sua maioria por cineastas que tinham como formação inicial serem críticos de cinema, e eles colocavam o diretor como figura central nas obras cinematográficas. Eles acreditavam que o diretor tinha que ter o controle total sobre o processo de produção e dessa forma expressar sua visão pessoal sobre a obra. E adivinha só de quem essa galera era fã? Isso mesmo, do diretor britânico até então subestimado, Alfred Hitchcock. Ele possuía uma habilidade em criar tensão, trabalhava com narrativas envolventes, contando histórias cativantes e complexas, tinha um domínio da psicologia das suas personagens, trabalhando seus medos e motivações. Ele era um diretor muito inventivo, tanto na forma de filmar como montar seus filmes, e criou toda uma linguagem do suspense. Uma das falas que eu mais gosto assim, do Hitchcock é ele explicando uma técnica que ele tinha chamado a bomba embaixo da mesa. Se você mostra 2 pessoas conversando calmamente em um café e uma bomba explode do nada, você vai surpreender o público por um momento. No entanto, se você antecipa a bomba ao mostrar ao público que ela está embaixo da mesa e que há uma contagem regressiva em andamento, a atenção do público é amplificada. O público acaba ficando ansioso em descobrir em que momento essa bomba vai explodir, enquanto os personagens ficam alheios ao perigo. Agora, vamos ao filme. Antes, é importante enfatizar que eu criei essa lista a partir dos filmes que eu vi do mestre. Então, se você sentiu falta de algum filme que também dialoga bastante com terror, deixa aqui nos comentários. Quem sabe a gente não faz uma parte 2 desse vídeo. E vamos começar a lista por Festim Diabólico. 2 amigos decidem cometer um assassinato perfeito, como um experimento intelectual, escondendo o corpo da vítima em seu apartamento durante uma festa. É isso. A história é simples e perturbadora. Isso porque o crime não gira em torno de vingança ou ganância, mas sim algo estrategicamente pensado para pura demonstração de poder. Vendo o filme, confesso que me senti como num conto de mistério do Edgar Allan Poe, ou mesmo com aquele ar em Crime e Castigo. Esse filme aparentemente se passa todo em plano sequência. Isso porque o Hitchcock usou de técnicas de edição e movimentação de câmera para mascarar os cortes. O segundo filme dessa lista também é sobre uma ideia engenhosa. Estou falando de Pacto Sinistro. 2 estranhos se encontram em um trem e concebem um plano para trocar assassinatos, cada um matando a pessoa indesejada na vida do outro. Aqui, vemos o diretor trabalhar a duplicidade, uma vez que só um dos personagens vai a fundo nesse plano sinistro tramado no trem. Aí depois o diretor faz todo um trabalho de personagens com questões sobre moralidade e a dicotomia entre eles. E isso não é somente trabalhado no diálogo. O diretor consegue apresentar essa dicotomia colocando personagens na luz e na sombra, com figurinos claros e escuros. Enfim, é muito criativa a forma como ele trabalha essa duplicidade dos personagens.
mas se engana quem pensa que isso é uma luta simples de bem contra o mal. Conforme vamos conhecendo, né, a camada desses dois sujeitos envolvidos na trama, a gente vai tendo a impressão que se trata de uma pessoa só, mas dividida em duas. O terceiro longa é Janela Indiscreta, que segue a história de um fotógrafo que está confinado em seu apartamento devido a uma perna quebrada. Com um tempo ocioso, ele começa a observar os vizinhos através de sua janela, até que suspeita que um deles cometeu um assassinato. Conforme o protagonista investiga o caso, a tensão aumenta, criando um clima de mistério e perigo iminente. Essas últimas expressões que eu usei definem muito bem o tom do filme. Crescente tensão, mistério e perigo iminente. E aqui também vemos o diretor trabalhar o aspecto claustrofóbico, né, uma vez que o personagem não pode sair do apartamento. Agora vamos para outro clássico em O Corpo que Cai. Um detetive aposentado é contratado para seguir uma mulher misteriosa, mas acaba envolvido em uma trama de obsessão, amor e mistério. Lembra que comentei que o Hitchcock gosta, né, de trabalhar a psicologia dos personagens e o medo? É exatamente o que acontece nesse longa aqui, uma vez que ele trabalha o medo de altura de seu protagonista. E para fazer isso, ele usa técnicas incríveis. Hitchcock e seu cinegrafista Irving Roberts criaram o famoso efeito zoom out and track in, que dá essa sensação de desarticulação do espaço, causando a sensação de vertigem. O filme tem até um flerte ali com o sobrenatural, uma vez que o personagem principal, né, acredita que viu um fantasma, mas logo depois a gente vê que se trata de mais uma trama engenhosa ali do diretor, e ele cria uma linha de tensão nesse filme que é absurda. Os filmes que eu citei até aqui podem não se encaixar, né, com os terrores convencionais, mas a abordagem do Hitchcock, né, em criar essa atmosfera de perigo, de tensão e de mistério são características claras do terror psicológico que os fãs do gênero tanto amam. Fora que essas características também são referências claras ao estilo de Edgar Allan Poe, o pai do gênero na literatura. Vamos agora ao que talvez seja o seu filme mais conhecido em toda a sua biografia. Estou falando de Psicose. Após roubar $40 mil para se casar com seu namorado, uma mulher foge durante uma tempestade e decide passar a noite em um hotel que encontra pelo caminho. Ela conhece o educado e nervoso proprietário do estabelecimento, Norman Bates, um jovem com interesse em taxidermia e com uma relação conturbada com sua mãe. O que parece ser uma simples estadia no local se torna uma verdadeira noite de terror. O filme tem uma das cenas mais icônicas da história do cinema. É ela mesma, o assassinato no chuveiro. Ela choca sem ser explícita, e tudo é trabalhado na sugestão, uma vez que não vemos a faca tocar o corpo da vítima. Isso somado a uma trilha irretocável. A revelação final, né, o plot twist que vemos na narrativa, é outro ponto alto do filme e também outro momento clássico da história do cinema. Temos que destacar aqui também a atuação de Anthony Perkins. Ele dá vida a Norman Bates, que inicialmente é tímido e ético, mas depois se revela uma mente perturbadora e doentia. A atuação foi amplamente aclamada e se tornou uma referência para o gênero. O roteiro também é brilhante. E ele brinca muito com a expectativa do público, né? Uma vez que mata a protagonista logo no início do filme, o que foi algo muito inovador para a história do cinema e deixa o público completamente vendido, né? Uma vez que a partir dali qualquer coisa poderia acontecer. E para fechar a lista, vamos com uma narrativa com animais, em Pássaros. Uma cidade costeira sofre por uma série inexplicável de ataques de aves. Uma mulher se vê envolvida em um perigoso confronto com os pássaros. É isso. Novamente, a simplicidade no roteiro. E essa simplicidade se mostra extremamente efetiva na criação da tensão, porque em nenhum momento do filme é revelado qual a motivação, né? O que tá levando os pássaros a ter esse comportamento tão violento. E acho que é aí que tá um pouco da mística, né? Do medo presente no filme. Que uma vez que você não sabe, né, o que tá levando esses animais a agirem dessa forma, você também não sabe como impedir. É, sem dúvidas, um dos clássicos do ecoterror, né? Que é a natureza se voltando contra o ser humano. E antes de encerrar o vídeo, né? Vale muito fazer uma menção honrosa ao Alfred Hitchcock Presents, uma série de TV que ficou de 1955 até 1965 no ar, com a apresentação do mestre do suspense, fornecendo uma introdução cômica e comentários irônicos.
A temática da série geralmente era no gênero do suspense, mistério ou crime. É isso, pessoal. É uma honra muito grande, né, poder falar um pouco sobre uma figura tão icônica e tão representativa para a história do cinema e também para a história do terror. Isso porque, como eu citei, né, não só o horror psicológico, mas o horror como um todo bebe muito dessa fonte de suspense criada pelo mestre Alfred Hitchcock. Não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e clicar na playlist aqui ao lado para assistir outras noites de terror.